a participação de todo mundo, aí o chat pipocando como sempre. O debate é tão em alto nível, Leozinho, que é o seguinte, velho, a gente acabou de bater 1 hora de live e dos 138 tópicos que a gente tinha pensado para a pauta, a gente está no quinto. Então, a live boa funciona desse jeito, né, velho? A gente vai desenvolvendo o assunto, é sensacional, é muito bom essa resenha e a galera participando também, agregando demais. Agora, meus amigos, nós vamos ser... Ixi, Maria, caiu foi tudo aqui. Calma, calma. Calma, Oswaldo. Agora a gente tem que... Isso é pressa para ir ver Big Brother, né? Que é a final, né? Ai. Rapaziada, agora a gente tem que falar do tópico que deu o que falar, né, nessa semana. Eu acho que as duas coletivas do Barba, em tons muito diferentes, né? A primeira muito crítica, muito ácida, repercutiu nacionalmente. Viu Seleção Sport TV falando meia hora de Atlético depois daquela coletiva. No domingo, uma postura completamente diferente. A gente viu um Barba totalmente satisfeito com o que viu. E eu acho que o grande ponto que chamou a atenção, e aí para quem não acompanhou no domingo, o nosso colega de profissão, Guilherme Frossard, trouxe a informação um pouco depois do jogo, de que o Barba teria considerado a ideia de sair do Atlético, teria pedido para sair, teria sido convencido numa reunião no próprio Couto, pelos representantes da diretoria que ali estavam, de permanecer, de dar sequência no trabalho. E aí chega a coletiva do Barba, que de fato demorou muito mais do que o usual lá no Couto Pereira. Um dos repórteres presentes pergunta sobre essa situação, o Barba desmente com toda a força. Paulo Brax dá um pronunciamento depois da coletiva também do Barba para desmentir essa situação, e a situação repercutiu bastante. Todo mundo tem uma opinião sobre o tema, eu tenho certeza que o chat vai pipocar sobre isso também, não tem jeito. Leozinho, queria que você falasse como que você enxergou essa situação. É muito complicado, né, velho? Muito delicado, porque a gente está falando da apuração de um colega de profissão extremamente confiável e que sustenta a informação dele diante do que aconteceu. Ele crava, não retiro o que eu apurei, confio muito na fonte que me trouxe a informação, e o Atlético negando, faz parte do jogo. Isso já aconteceu várias vezes na história do jornalismo esportivo e vai continuar acontecendo. Mas queria saber, Leozinho, a sua opinião sobre essa situação e também, é claro, depois a dos companheiros. Cara, foi muito curioso, porque eu fiz a transmissão desse jogo lá na Rádio TMC e a gente foi fazendo a repercussão ali, o pós-jogo, e eu tô assim, cara, tá demorando demais. E juro pra vocês, assim, eu no momento não apurei nada, não tava fazendo apuração, mas eu cheguei a pensar comigo, e falei, cara, será que ele pode ser que ele seja demitido? Eu até cheguei a cogitar em relação a isso, porque vinha de uma semana tensa que ele esteja pedindo bola. Eu lembrei muito de quando o Eduardo Cudê saiu do Atlético lá em 2023, foi aquela confusão danada que todo mundo assustou. Você abriu o Twitter, tinha só a notícia de que ele tinha entregado o boné e que sairia do Atlético. Mas depois, até em relação ao que aconteceu com o Guilherme Frossard, né, e o Paulo Brax, gente, é óbvio que o Atlético ia chegar lá para a coletiva e ia falar assim que não existe nada disso, não, porque ele ia chegar lá e ia falar assim, não, o Barba acabou de pedir demissão ali, eu fui conversar com ele, tá tudo de boa, ele vai ficar. Óbvio que não ia acontecer isso, gente. O Atlético, e algumas coisas me chamaram a atenção, porque o Barba, ele vai para a coletiva e fala que ele foi para uma sala separada enquanto a diretoria foi para o vestiário com os jogadores. Eu achei isso muito estranho. Achei a demora também muito esquisita. Assim, não é usual o Atlético demorar assim, principalmente jogando fora de casa. Demorou muito mesmo, eu acho. E eu também fui correr atrás também de procurar saber, e outras pessoas de outros setores do clube me confirmaram também a informação de que isso teria acontecido. Só que aí me veio uma preocupação muito grande em relação ao futuro do Atlético. Porque se o Barba Domingues já está nessa e já está cansado, talvez, já está chateado, já está talvez entregando o boné, isso abre um precedente muito preocupante. Por quê? Até mesmo para a própria diretoria, porque numa dessa, cara, é uma decisão muito difícil de você tomar. Porque, e agora? O cara já demonstrou um primeiro desejo de querer sair do clube. Você vai, se prepara ali, procura um outro nome do clube e depois entra em acordo, ou você confia que o cara vai de fato ficar convencido de que as coisas vão melhorar daqui para frente e vai com ele até o final? Porque é realmente uma situação muito complicada, porque você tá com um cara, trouxe ele da Argentina, trouxe
de um grande projeto, um lugar onde ele era amado. Joga ele nessa fogueira aí, vamos dizer assim. O cara identifica vários e vários problemas no elenco, desce a lenha na coletiva, e eu queria também, eu fico muito curioso para saber o que falaram para convencer ele, assim, de que vai ser diferente daqui para frente, porque, assim, eu, particularmente, naquela polêmica coletiva dele de quinta-feira, eu esperava mais mudança, esperava mais ação no Atlético. Para mim, quando ele vai e fala, e aí, quando eu assisti o jogo, eu saí do jogo já enfurecido de raiva com o desempenho do Atlético. E eu já esperava aquela coletiva usual do treinador, que vai falar que, não, pelo menos conseguimos os 3 pontos, e ele deu uma descascada, foi no meio dos jogadores. E eu já falei, cara, legal, pô, alguém tá vendo o mesmo jogo que torcida, que nós jornalistas. Só que aí na lista de relacionados eu já desanimei de novo, já falei assim, não mudou muita coisa. O Igor Gomes está lá, o Júnior Alonso está lá, não subiu mais uns 2, 3 aí que talvez estejam com o comportamento que o treinador descreveu na última coletiva, então eu já fiquei assim, não vou esperar muita coisa do jogo contra o Curitiba, e assim foi. Só que era perfeitamente plausível que ele pedisse demissão no domingo, porque ele tem um desgaste desse, uma quinta-feira muito tensa, depois vai para o jogo, a equipe até cria, mas não dá em nada. Então, assim, é uma situação que o clube, e eu estou bem curioso para ver como é que vai ser essa partida contra o Ceará e contra o Flamengo, porque me preocupa, cara. De verdade, eu estou preocupado com o futuro do Atlético, porque um cara que chegou, tem talvez pela primeira vez aí, depois de vários e vários treinadores, um entendimento de que o problema é o elenco e não só o treinador, que o Sampaoli e o Cuca, por vezes, foram criticados, só que ainda não estava tão em evidência que o problema era o elenco. O Barba Domingues chegou num cenário diferente. Eu acho que quando ele chega ao Atlético, todo mundo já está meio que de saco cheio com o grupo de jogadores que está aí desde 2024, alguns desde antes disso. E ele tem vamos dizer que ele tem o respaldo da própria torcida do Atlético para fazer a mudança que ele quiser, porque ninguém vai criticar ele se ele afastar um jogador ou outro. E o cara já praticamente, um jogo depois de uma coletiva duríssima, a resposta dele, ao invés de ser afastar alguns jogadores, ou pelo menos em conjunto com a diretoria, optarem por afastar alguns jogadores, foi de cansar e de ter pedido demissão logo no domingo. Então isso me preocupa muito, cara, porque se ele pediu ontem, né, se ele pediu no domingo, na verdade, ele pode pedir amanhã sem pensar 2 vezes. Então isso me preocupa em relação ao Atlético no futuro. Ô Barbosa, eu sei que você é um entusiasta dos trabalhos de longo prazo e eu sei que você também está se tornando um cara desesperançoso com relação a isso no Atlético, né? Porque o que a gente vê é um Atlético com poder de convencimento em relação a treinadores muito grande no mercado. O Atlético consegue trazer nomes expressivos, nomes gabaritados, e parece que em meses, como o Vitor Cunha comentou aí no chat, o Atlético suga a energia desses caras. É uma coisa impressionante, uma série de coisas que vão acontecendo internamente e também externas. Resultado, o time não cresce dentro de campo, e é difícil de imaginar, diante desse cenário, e aí eu não vou entrar no mérito se aconteceu ou não quero opinar aqui, todo mundo tem sua opinião sobre o tema. É difícil a gente imaginar, pegando essa sequência contra Ceará, Flamengo, Cienciano e Cruzeiro, que o futuro do Barba não esteja na corda bamba diante dessa sequência de fatos. Seja da parte dele, seja da parte do que o time vai entregar de resposta nessas próximas semanas, ou seja da parte da diretoria. Hoje o Rafael Menin vai ao centro de treinamento, vai à Cidade do Galo, é flagrado numa foto, e eu acho que o clube naturalmente posta isso, né, mostrando esse respaldo também, com um sorriso larguíssimo junto com o Domingos, os dois sorrindo muito, então aquele sinal claro de respaldo ao trabalho do treinador, mas a sensação que passa externamente não é essa, né, cara? Antes de só interromper, para mim a melhor forma de se respaldar é na hora dele for falar do elenco, você tá na coletiva, você tá sentado lá do lado dele. Perfeito. Isso para mim que era respaldo, não é tirar foto dentro do CT. Todo respeito, né? Mas enfim, seguimos. Inclusive, ô Barba, se você estiver assistindo a gente aí e entender o que
a gente está hablando aqui em português, você já está gostando de estudar o português, cuidado, viu? Cuidado, porque se você sai agora, fica muito feio para o pessoal. Você acabou de chegar, vai ficar muito feio, isso vai virar manchete no país inteiro. Cuidado, porque você pode pensar na galera, mas a galera não vai pensar em você. Tem Copa do Mundo, vai ter uma parada para a Copa, e a gente sabe que se você, por exemplo, perde o clássico para o Cruzeiro, perde para o Ceará, ou toma uma goleada para o Flamengo, algo do tipo, vai ficar difícil. Chega ali, aí chega essa parada para a Copa, não sei se você vai ter o mesmo respaldo. Então tome cuidado. Sobre essa situação da notícia que surgiu logo após o jogo, sobre o Barba ter falado sobre a possibilidade de sair, tá pensando em uma saída, brincadeiras à parte aqui, a minha mãe sempre me dizia algo, né, quando eu saía de casa, ia para a escola, e quando eu fui procurar meu primeiro trabalho, enfim, que era não perca a sua credibilidade da sua palavra. Porque se um dia acusarem você de uma coisa que você não fez, se você não tiver credibilidade, vai ficar a sua palavra contra a da pessoa e as pessoas não vão acreditar em você. Então, nessa história, o torcedor tem a opinião do clube, tem o posicionamento do clube, não é uma opinião, tem o posicionamento do clube e tem a informação de um jornalista que bancou a informação e não retira a informação. E aí o torcedor, ele vai decidir naquilo que ele acredita. E aí eu complemento aqui. O torcedor, ele vai acreditar no lado que tem mais credibilidade. O torcedor sabe, cada torcedor vai fazer uma análise, cada torcedor vai chegar a uma conclusão. Eu só estou dizendo que o torcedor sempre vai acreditar na palavra, e a gente é assim na vida, a gente vai acreditar na palavra de quem tem mais credibilidade. Então, essa é a minha observação em relação a isso. E eu, assim como o Léo, eu me preocupo muito com a possibilidade disso ter acontecido. Por quê? Falando de um pouquinho de vida aqui, né? Momento off futebol. Cara, eu sou casado, sou muito bem casado, graças a Deus, com a Fernanda. E eu aprendi ao Meu longo da sentimento. vida que se alguém quer sair da sua vida, pô, não quero mais andar com você, uma amizade, um relacionamento, enfim. Se a pessoa quer sair da sua vida, não é muito legal que você insista para ela ficar. Normalmente, não é regra, tá? Normalmente, não dá muito certo. Então, live do Camisa 12 também é dica de relacionamento, fica aí com muito carinho para vocês. Então, me preocupa muito a possibilidade disso ter acontecido, porque aí entra uma questão de relacionamento com os jogadores, de confiança mútua entre os dois lados. Entra uma questão de se a pessoa está considerando essa possibilidade, é porque ela já acredita em sinais de que o trabalho não vai avançar, de que o projeto vai vingar, de que o trabalho dela vai encaixar naquele lugar. Às vezes você é um excelente profissional na sua área de atuação, mas você está em uma empresa que não deu match, a coisa não foi, não fluiu, você não está conseguindo entregar o seu melhor desempenho. Se isso aconteceu com Barba, será que de fato ele acredita que o trabalho dele vai encaixar no Atlético? Será que o diagnóstico dele não é diferente? Então, abre uma série de interrogações que me preocupam muito. E eu termino aqui e concluo com uma interrogação, né, para o torcedor. Vocês acreditam, né, no Atlético que começa o ano dizendo que o Sampaoli era a peça principal do projeto e meses depois o Sampaoli é demitido? Vocês acreditam que o Barba vai ter respaldo se ele perde para o Flamengo ou se ele é eliminado na Copa do Brasil e perde um clássico para o Cruzeiro? Vocês acreditam que a diretoria vai manter o Eduardo Domingues? Fica a minha interrogação. Martins, você com boa experiência no jornalismo, especialmente na cobertura do Atlético, como que você viu essa situação, todo esse imbróglio aí? Imagino, 80% de probabilidade que isso possa ter acontecido em algum momento da sua carreira com você também, nessa situação. Já, não. E quando você estava na porta do vestiário, a coletiva demorava, você sabia que o técnico estava para cair, né? Trombava com o pessoal. A final da Copa do Brasil, por exemplo, eu
Tava saindo do Mineirão depois que o Atlético perdeu pro Grêmio em 2016. Aí uma pessoa falou: a diretoria tá reunida no vestiário. Porque o Marcelo caiu na madrugada, né? Dentro do primeiro jogo. Então sempre tem. Nesse jogo especificamente, eu não tenho um hábito de escutar coletiva, porque eu acho que coletiva raramente rende alguma coisa. Assim. É mais para preencher espaço em rádio mesmo. Raramente os caras dão respostas boas, assim, treinador com cabeça quente. Mas eu costumo ouvir coletiva voltando da arena, né? Que eu sempre volto do jogo. Então, a de quinta-feira eu ouvi. E a de domingo, coincidentemente, eu ouvi também, porque eu fui convidado, eu participei do Noite de Galo ontem. Então, pô, além de ver o jogo, eu falei, não, tem que escutar a coletiva, porque eu tenho que me preparar para poder participar do programa, né? Então, e demorando, como o Léo citou, demorando. E coletiva fora de casa, gente. Clube com voo fretado, acaba o jogo, os caras querem falar que em 10, 15 minutos no máximo, começar a coletiva para poder limpar o vestiário e ir embora, porque tem horário de voo. E demorando. E nisso eu trocando mensagem com o Paulinho Vilhena, para quem não conhece, é assessor do Gilberto Silva, assessor do Cadu, do Nathan Silva, enfim, de outros tantos perebas por aí. Brincadeira, Paulinho, só tô te zoando. Aí, o que acontece? Pô, tá estranho, tá demorando mais do que normal. E aí veio a coletiva, veio a informação do Frossard. Cara, e para mim é completamente compreensível a coletiva de quinta, a coletiva de domingo e essa informação que o cara manifestou o desejo de sair. Para mim tá tudo interligado. Quantos anos que a gente está no futebol? Nem precisa nem ser quem está na área, não, gente. Quantos anos que vocês acompanham o futebol e coisa de vestiário vazar de forma oficial? Vaza assim, fulano está insatisfeito, fulano isso aqui. Não, mas vazou na boca. Não, essa estava na boca do técnico. É muito raro coisa de vestiário vazar. Porque quando vaza uma coisa igual a ele falar, porque o cara não é que já extrapolou, não. Já extrapolou 3 vezes. O treinador chegar a falar daquilo ali, ou ele já viu que os caras não vão reagir, ou que a diretoria não vai agir como ele queria que agisse. Ele já tinha passado dos limites dele para ele chegar na coletiva e falar daquele ponto. E aí vem domingo, acontece tudo que aconteceu, erra um caminhão de gols, entrega 2 gols. Se for pegar os últimos gols do Atlético, entregou gol para o Santos, entregou gol para o Juventude, entregou os gols do Curitiba. Como que esse time entrega gol com uma facilidade? É fácil fazer gol no Atlético. O cara vai perdendo... vai perdendo vida, né? Vai perdendo a vitalidade e vai ficando desculpa a palavra, de saco cheio, né, cara? Vai perdendo completamente a paciência. Aí, realmente, o cara quer sair, o cara quer aquilo, nada serve. Porque, como a gente disse, depois da coletiva de quinta, todo mundo esperava. Cara, veio uma reformulação nesse elenco aí, já vai chegar na sexta-feira, já vai encostar 5, 6 caras, o time titular contra o Curitiba, 7 caras novos, 5 caras novos, vai ter uma mudança, e não teve. E aí, por que não teve? Será que aí fica a pergunta, será que o Barba não teve peito de fazer sozinho? A gente pode fazer esse questionamento. E ele queria que a diretoria fizesse para ele, ele não teve coragem de fazer? Pode ter sido. Ou será que a diretoria não deixou ele fazer? Não, gente, a gente tem 6 jogos de campeonato, no caso eram 7. Temos mais 7 jogos de Campeonato Brasileiro, temos mais 4 jogos de Copa Sul-Americana e temos um mata-mata de Copa do Brasil. Se a gente limar aí 6, 7 caras, a gente pode sofrer com essa sequência de jogos, né? E talvez o Barba estivesse disposto a sofrer com os moleques. É melhor sofrer com esses meninos aqui do que sofrer com quem não vai me entregar mais nada. E pode ser até uma questão jurídica, né? Porque quando o treinador chega e fala que tem cara que não se empenha, e aí o diretor fala, gente, a gente não pode afastar agora, porque, por exemplo, o jogador A, né? Não vou citar nome. O jogador A foi afastado na sexta-feira. Imediatamente, afastado não, ficou fora da relação. Imediatamente a gente vai fazer a conexão. Opa, o jogador A é desculpa a palavra, o vagabundo que o treinador falou, que o torcedor vai falar, o vagabundo que não treina, o vagabundo que não corre, porque vai fazer essa associação. Então tem tudo isso no bolo, né, cara? Não é uma coisa simples. Você tem agora 6 rodadas que o time está na beira da zona do rebaixamento e com futebol. Não só o Atlético, mas como vários outros. Futebol de time que briga para não cair. Você tem Copas que são importantíssimas para o Atlético financeiramente, tanto como premiação, como bilheteria. Então, é uma situação muito delicada. E a sensação que me passa do Barba, vendo o esgotamento dele, que ele já não tem força. Porque o cara está lá na Argentina. É aquilo que a gente falou mais cedo. O cara está lá na Argentina, ele está no Estudiantes. Pô, Estudiantes, por mais que o Estudiantes tenha virado tipo um modelo de SAF, né, uma coisa diferente, ele caçou uma briga lá com os outros times da Argentina, ele começou a ter um pouco mais de dinheiro do que os outros e tal, mas se comparado Estudiantes com o que é o futebol brasileiro, o orçamento dos caras não é nada. E o cara fez um baita trabalho, vocês não vão lembrar no passado, na Libertadores, nas quartas de final,
ele teve, por, sei lá, 5 centímetros de eliminar o Flamengo, porque ele chegou a fazer o 2-0, mas o VAR ali corretamente anulou o gol, e ele faria 2-0 ali, o jogo não iria para disputa de pênalti, e o Estudiantes eliminaria o Flamengo, e depois sagrou-se campeão com um time muito mais modesto, mas muito mais aguerrido, que não dava espaço, que lutava por cada bola como se fosse um prato de comida, coisa que a gente ainda não viu no Atlético. E era coisa que todo torcedor esperava quando o Barba veio, que ele fosse fazer no Atlético. E talvez seja isso que ele seja o desânimo dele, que ele viu que com esse elenco ele não vai conseguir fazer. Por quê? O cara que tá lá no Estudiantes, ele olha, pô, se eu faço isso com esses caras, né? É igual a gente falou da imprensa. O que eu vou fazer com o Hulk, com o Bernard, com o Dudu, que ele olha os nomes, com o Scarpa, o que eu vou fazer? Tanto que ele chegou e pôs os caras todos para jogar. A torcida toda já sabia o que ia dar, mas era compreensível, ele estava no papel de conhecer os caras. E talvez ele queira uma mudança, ou aí fica aquela, ou ele quer que a diretoria faça mudança, ou ele não pode fazer a mudança porque a diretoria está com medo, ou tem a questão jurídica, eu não sei. E tem que ver o que vai. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E chegou um momento do calendário, cara. Como eu disse no meu destaque, ou é o céu ou o inferno. Porque, ao mesmo tempo que ele pensou em sair, e se agora ele acumula resultados negativos, pô, cara, para mim não. Sim, é duro falar isso, mas, pô, o Atlético empatar com o Ceará quinta-feira. Tomar uma traulitada do Flamengo na arena, porque, como o Marcelo Beckler disse aquela vez do Barcelona, para mim tá ensaiada que o Galo vai tomar uma goleada enorme a qualquer momento. Eu não sei se vai ser para o Flamengo, mas está ensaiado que vai tomar uma grande goleada a qualquer momento. Tomar coco lá na altitude em Cusco, do Cienciano, e perder o clássico jogando no Mineirão, um time sem vontade nenhuma. Aí o próprio Barba, que a gente já pega os números dele, que, pô, começou início, o time que não toma gol. Cara, já tem o quê? 5 ou 6 jogos tomando gol. Ele já tem mais jogos sem fazer gol, 6, do que jogos sem tomar gol, que foram 4. Ele já tem mais derrotas, são 6 derrotas do que vitórias, tem 5 vitórias. Aí acumula isso, aí eu não sei se, e ao contrário, se é a diretoria que vai bancar, fala assim, pô, o cara foi bem na Argentina, mas aqui não tá dando conta, né? E a famosa transferência de responsabilidade que a diretoria do Atlético tá fazendo há anos, né? Não consegue bancar nenhum trabalho porque são coisas erradas. Então, assim, eu quero ver cenas dos próximos capítulos para ver o que vai desenrolar isso e só para a coisa que o meu xará Vitor falou aí, eu concordo plenamente num duelo de credibilidade entre a diretoria do Atlético e o que fala o Frossá, cara, eu confio cegamente no que falou o Frossá. Até porque eu tive com ele ontem no Noite do Galo, conversei com ele, teve mais coisas que ele não pôde falar, né, porque acaba revelando fonte. Então, assim, de fato, o Barba manifestou o desejo de sair ali no Couto Pereira. Pessoal, a gente está com uma audiência muito legal, mais de 300 pessoas assistindo simultaneamente, a gente agradece muito pela confiança